Hoje nós vamos falar sobre decodificando o texto sagrado, decodificando a palavra, decodificando ou revelando as chaves, ok? Decodificando, revelando as chaves que nos ajudam a entender a interpretação bíblica. E vamos falar também sobre um grande problema que está no meio da igreja. Qual é o problema, pregador? É o problema das pessoas que acreditam que pode colocar o que bem entender na Bíblia Sagrada, que fazem interpretações pessoais. Não é só pegar a Bíblia, não é só falar que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, ser emotivo e tal, e ser espiritual, ou querer transparecer uma espiritualidade, ou querer transparecer uma profundidade bíblica. É necessário ser profundo. Hoje as pessoas não aceitam mais esse negócio de só você dizer que está escrito. Eles querem que você explique. Ou às vezes eles não só aceitam que você diga que está na Bíblia. Ok? Eles querem que você explique. Um outro ponto. Eles não querem mais apenas, as pessoas não querem mais apenas que o pastor diga que é assim. É necessário saber se está na Bíblia. Se estiver na Bíblia, aí sim se obedece ou se permanece desobediente, porque quando as pessoas querem desobedecer, elas criam vários meios, não é verdade? Eu criei um site, está aqui na descrição, Igreja Online Viva, não é uma igreja física, é o povo de Deus se reunindo no mundo online, ok? Eu criei para as pessoas ali compartilharem conosco através do nosso canal. Criei um canal no Telegram e a gente vai começar a compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Qual é o nosso objetivo? Fortalecer a igreja nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo em que as pessoas estão dentro de casa, ok? Nesse tempo que as pessoas estão estacionadas, paradas, paralisadas, não podem trabalhar, não podem fazer absolutamente nada. Eu já estou aqui com meu caderno de anotação para falar aqui algumas coisas. Por exemplo, quando você lê na Bíblia Sagrada que Deus trabalhou no sétimo, ou que Deus trabalhou 6 dias, mas no sétimo descansou, e você é enfrentado a provar que não se pode trabalhar no sétimo dia, ou que se pode trabalhar no sétimo dia, como você vai explicar para as pessoas que na época da graça eu posso sim trabalhar no sábado? Eu uso as próprias palavras dos irmãos adventistas do sétimo dia. No sábado pode-se fazer o bem. E Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Ou seja, o mesmo Jesus vai explicar uma outra coisa, que é para mim poder chegar nos afins. Jesus disse o seguinte, que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Como é que você vai dizer para as pessoas que acreditam que o sábado é um dia santo, um dia onde as pessoas têm que parar, um dia que a pessoa não pode trabalhar, um dia que a pessoa não pode descansar, etc. Quem garante, escute essa que eu vou falar, não estou defendendo o adventismo, mas quem garante que este ano de 2020, com o coronavírus, com o coronavírus, com o Covid-19, aí assolando, colocando as pessoas, isolando as pessoas com base em leis que os governantes fazem, para que as pessoas se previnam, quem me garante que este não é um ano sabático? Um ano em que Deus vai colocar o povo de um jeito ou de outro para descansar. Ah, mas Deus está sendo mal? Não. A Bíblia diz que Deus levou o povo 70 anos para um cativeiro na Babilônia, porque o povo, durante os anos sabáticos e os anos de jubileu, não deram descanso à terra, não deram liberdade para o escravo, não deram liberdade ao cativo, não deixaram o povo ir. Mas esse era o povo de Israel, não é a igreja. Outra questão. Como é que eu devorar? É por isso que tem que se entender a Bíblia. Como é que eu devorar? Eu devorar com a cabeça coberta, no caso das mulheres,
Eu devo orar só de joelho, Deus vai me ouvir, a minha oração eu só de joelhos, como pregam os irmãos da Cristã no Brasil. Outro problema que surge na caminhada cristã, que as pessoas entram no embate, eu posso ou não doar sangue? Porque a Bíblia diz, não comerás sangue, mas a Bíblia não diz que eu não posso doar sangue. Ou o texto que é usado é, no sangue está a vida. Ora, se no sangue está a vida, glória a Deus pela vida do nosso irmão que está chegando aí. Compartilha esta live para que eu possa abençoar aqui através da palavra de Deus várias outras vidas. À medida que você compartilha e fica aqui conosco, assiste a nossa live, você vai aprender mais da Bíblia, até mesmo para você defender a sua fé, para você se colocar, se posicionar no reino de Deus como alguém que vai defender a sua fé e defender de fato. Quais são as armas, irmãos? Então, como é que eu faço para mim não ser envolvido, enredado nas falácias, nos ensinamentos que são heréticos? Como é que eu faço? Primeiro, eu tenho que aprender a Bíblia. Eu tenho que entender a Bíblia. Não basta apenas ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Não basta apenas ter azeite na botija. A grande verdade é que tem que ter farinha na sua panela. Entendeu? Não basta, eu vou repetir, ter azeite na botija. Tem que ter farinha na panela. E farinha é sinônimo da palavra, da bendita palavra de Deus. Eu vou lhe dar hoje, são mais, mas eu vou lhe dar 5 chaves para você trabalhar com a Bíblia, para você entender a Bíblia. São chaves básicas, são chaves que eu uso, são chaves que eu aplico para a minha vida como pregador, são chaves que eu utilizo para desenvolver o meu ministério. Para que vá explicar, para que vá entregar para o povo aquilo que você só conheceria se você fosse para dentro de uma faculdade bíblica, dentro de uma escola bíblica. Existe coisa, por exemplo, assuntos como o dízimo. Alguns acreditam que não se é obrigado a dar dízimo, não se precisa dar dízimo. Eu não tenho como, eu fiz um exemplo, e eu vou trazer esse exemplo para você aqui agora. Eu não tenho como devolver algo que não é meu. Às vezes, os pastores, com muito amor, usam a ideia de devolver o dízimo. Ok? Na sua concepção, se você puder comentar aqui, comente. Na sua concepção, o dízimo, a gente devolve ou a gente entrega? Na sua concepção, o dízimo, a gente devolve ou a gente entrega? Na sua ideia, o que você tem na mente, do que você conhece da Bíblia sobre o dízimo? A gente devolve ou a gente entrega? A gente vai criar aqui um impasse. E esse impasse vai nos ajudar a compreender, ok? A compreender essa ideia. E é uma ideia polêmica, é uma ideia difícil, é uma ideia que as pessoas não querem debater, não querem buscar compreender, não querem desenvolver, ok? São essas questões que levam as pessoas a perguntar. Por exemplo, eu fui perguntado uma vez se o dízimo a gente entrega, quando, no caso, a pessoa é empresário. E aí, quando chegou no final do mês, o balanço final do mês, deu lá 40, 50, 60, 70 mil. É para devolver o dízimo do bruto, do integral ou do líquido? Ou seja, é do todo ou do que eu ganhei como empresário, fora o que eu entreguei para os meus funcionários? Como é que é? Porque o pastor falar que tem que trazer o dízimo é uma coisa. Explicar esses detalhes que geram questionamentos e dúvida nos corações das pessoas é outra coisa. Como é que está em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10? Agora escute. Decodificar
Vou decodificar aqui para você, descodificar a chave do dízimo. Capítulo 3, versículo 10, está escrito assim, deixa eu abrir a Bíblia aqui para você. Está aqui, Malaquias, tá bom? Aí, Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Em diante está assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Escute aí, ó, o que o texto está dizendo. Trazei todos os dízimos. Significa dizer, o que eu acredito, é que não é voluntário. A palavra trazei, ela é um imperativo. O que é um imperativo? Imperativo é uma ordem. Trazei. Eu não escolho se eu levo ou não levo. É o meu trabalho, é o meu dever como crente trazer. Não há desculpa. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, se não me faz memória, lá no livro de Deuteronômio, que a gente tem que acrescentar o quinto. O que é o quinto? É quando você pega Levítico capítulo de número 27, versículo 31. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 27, versículo de número 31. Vou abrir aqui. Todos os dízimos da terra, tanto os produtos da lavoura, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Yahvé. Se alguém quiser resgatar ou usar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado mais um quinto desse valor. Ou seja, quando a pessoa for trazer o dízimo, e do dízimo ele usar alguma parte ali, aqui ó, tem 20 reais. Qual é o dízimo de 20? O dízimo de 20 reais é 2. Ok? Agora veja bem. O meu dízimo é 2 reais. Se eu usar uma parte, se eu for dividir uma parte, e eu decido aqui, por exemplo, eu vou comprar um house, um frigel, sei lá, uma balinha qualquer. E eu uso R$1. Quando eu for devolver o meu dízimo, eu levo R$1 do dízimo, que sobrou do troco. Mas quando eu for trazer novamente o dízimo para devolver, em vez de trazer só R$1 para completar os R$2 que eu usei, eu tenho que trazer R$1,25, R$1,50. Esse seria o quinto. Ou seja, quando você recebe o seu salário e você tem um dízimo, você não é proibido de gastar e nem atrai maldição se você gastar o seu dízimo. Contanto que você, ao trazer, devolver o dízimo lá na sua igreja, você também devolva o quinto. Ah, mas esse negócio está no Antigo Testamento. Malaquias 3,10 também está no Antigo Testamento. Ah, mas lá Mateus capítulo 23, versículo 23, alguém pode usar e dizer assim, não, mas esse texto está, me dá o controle aí, meu filho. Esse texto do Novo Testamento está mal compreendido. Porque no capítulo 23, versículo 23, diz assim, ai de vós escribas. Isso eu acho interessante. Ai de vós escribas e fariseus, que dais, pois, os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, trazer o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas não pode desprezar
o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, ao trazer o dízimo, ok? Eu não posso fazer da minha vida só de entregar o dízimo. Eu não posso abrir mão do juízo, da misericórdia e da fé. Juízo, misericórdia e fé. Vamos na primeira parte? Se não me foge a memória, está no livro dos Salmos, capítulo de número 86, ou é 88, eu não vou me lembrar muito bem aqui. Está aqui, Salmo 86, versículo de número 16, misericórdia. Fala assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Eu acho interessante isso, porque uma das bases do trono de Deus, a Bíblia fala assim: juízo e justiça são a base do teu trono. Juízo e justiça são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da tua face. Justiça e trono. Glória a Deus. Vou achar o texto aqui. É um texto muito forte. Está no Salmo 89, versículo de número 15. Deixa eu verificar. Versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto, adiante da tua face. Escute só. Jesus disse: vocês têm que trazer o dízimo, mas não pode esquecer o juízo, a misericórdia e a fé. Nós temos aqui as duas bases do trono de Deus: juízo e misericórdia, que é justiça. Justiça e juízo. Juízo e justiça são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da tua face. Se você abrir aí a Bíblia online, você vai encontrar esse texto. Justiça e juízo são a base do teu trono. Ou seja, Jesus diz aqui: vocês não podem esquecer. Mateus capítulo 23, versículo 23. Vocês não podem esquecer, de forma alguma, do juízo e da justiça. E também não podem esquecer da fé. Juízo. O que é juízo? Juízo é quando Deus determina. Justiça é quando Deus cumpre. O que é juízo? Vários juízos sobrecairão na terra. Nós temos já, pelo menos até agora, 14 pandemias. Mas fora a pandemia, nós temos os tsunamis em algumas partes do mundo. Fora os tsunamis, nós temos as gripes. Fora as gripes, nós temos a questão da violência. Fora a violência, nós temos a questão da corrupção. Fora a corrupção, nós temos tantos outros problemas que cercam. Corrupção na família, corrupção na igreja, corrupção na política. Nós temos corrupção em todas as áreas. O mundo está enfermo. O mundo precisa de cura. Deus é esta cura. E você pode ser o mensageiro da cura, mas tem que ser o mensageiro da forma correta. Glória a Deus. Maravilha. Muito bem. Agora veja que eu te levei por questões difíceis de entender, na minha concepção, na minha ideia.
O dízimo você traz porque você está, não porque você está devolvendo, mas porque é uma ordem. A ideia que se explica muitas vezes pelos pastores, pelos ensinadores, é que você tem que devolver para Deus. Mas se Deus não te deu nada a não ser uma porta aberta, você não tem que devolver. A ideia de trazer aqui é pagar. Você paga. É como se fosse um imposto que você deve. Você tem que pagar. E quando você paga com alegria, no coração, com gratidão, porque você não tinha. Ok? Você não tinha esse salário, você não tinha esta igreja. Você não tinha esse povo dizimando para você receber o seu salário, a sua porcentagem. Você não tinha. Você não tinha um trabalho, você não tinha nada. Você chegou ao mundo sem nada. E Deus te incluiu dentro do projeto. Qual projeto? Não deixar você passar fome, não deixar faltar alimento na sua casa, não deixar faltar saúde. E se faltar saúde, Ele é a sua cura. E se faltar qualquer coisa, Deus será o teu socorro. Então o dízimo é o quê? Você paga, você entrega, você traz, não porque você é obrigado simplesmente, mas porque você é grato. O maior problema das pessoas nesse mundo é ingratidão. E as pessoas confundem. E as pessoas pensam que o fato de alguém não lhe corresponder por causa de algo que eles fez é porque essa pessoa não é recíproca. Às vezes não é que a pessoa não é recíproca. Tem coisas que a gente não pede. E tem coisas que a gente paga um alto preço. Por exemplo, eu sou evangelista, mas eu sou um evangelista a um alto preço. A um alto preço. Algumas pessoas não queriam que eu fosse evangelista. Mas a minha chamada, a tua chamada não é das pessoas. A minha chamada e a tua chamada advém de Deus. Foi Deus quem deu essa chamada. Foi Deus quem nos entregou essa chamada. Amém? A sua chamada, escute só, porque alguém vai assistir esse vídeo depois. A sua chamada, ela vem dos homens ou ela vem de Deus? Foi Deus quem te deu a chamada ou foi os homens que criou a chamada para você? Me diga aí. De quem é a chamada? A chamada que você tem, ela é de quem? Essa chamada que você recebeu, essa chamada que arde no seu peito, ela é de quem? Ela é dos homens ou ela é de Deus? Eu queria que você me explicasse isso. Porque tem pessoas que dizem assim, o fulano puxou o meu tapete. Então seus pés estão firmados aonde? É sobre a rocha? Ou é sobre um tapete? Porque se o fulano puxou o teu tapete, teus pés não estão firmados sobre a rocha. Teus pés estão firmados no tapete. Só que eu quero te convidar essa tarde a firmar os seus pés sobre a rocha. Eu quero te convidar esta tarde a entender que a sua chamada, ela provém de Deus. Ela é de Deus. Deus te deu essa chamada. Não foi o homem que te deu essa chamada. Mas é necessário o homem, você precisa do homem. Por que nós precisamos do homem? Porque o homem, ele confirma aquilo que Deus já colocou em nossa vida. Talvez você está desviado dos caminhos do Senhor, talvez você está fraco na fé, talvez você está humilhado, envergonhado, talvez você está vivendo uma opressão, ainda mais por causa do coronavírus, é mais um mal que se acrescentou na sua vida. Por quê? Porque você não entende a chamada que Deus deu para você. Ele te chamou. Não importa para mim se você... eu não acredito mais nisso. Eu virei ateu. Não sei o quê. Que agora eu não vou mais na igreja. Eu não sou mais da igreja. Esse negócio de igreja não é para mim. Só é que a igreja, meu amigo, a igreja, minha amiga, meu irmão, a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, o corpo místico do Senhor Jesus. Ok? É um corpo. Você tem cabeça, você tem nariz, você tem boca, você tem orelha, você tem mãos, pés, você tem tronco, você tem cabeça, tronco e membros. Jesus também. Jesus é o cabeça da igreja. E ele pode me usar como boca de Deus para a sua vida. Pode usar um pastor para ouvir os seus problemas. Ele pode respirar a tua adoração.
Ele pode sentir os teus problemas, ele tem sensibilidade na pele. Se tem uma coisa que Deus não é leproso. O que é um leproso? Leproso é alguém que é insensível, que está com suas partes apodrecendo. O canceroso também corre este problema. Pastor Manuel, Mateus e a pastora Manuela, compartilhe esta live, nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas. Nós estamos em sala de vídeo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que está me ouvindo nesta quinta-feira, que está me ouvindo nesses dias terríveis sobre a cidade de Altamira, sobre as cidades do Pará, que está me ouvindo, não sei da onde, mas está me ouvindo nesse momento, nesse dia 16, eu quero dizer para você que há uma palavra de Deus para a sua vida, há uma bênção de Deus para a sua vida, há uma graça de Deus para a sua vida. Deus quer descodificar a sua palavra sobre você. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido, escolhida por Deus. Talvez você está fraco, talvez você está humilhado, talvez você está envergonhado, envergonhada, talvez o seu casamento já foi a pique. Porque para que servem os pastores, meu amigo? Os pastores servem para te ajudar no teu casamento. Os pastores servem para te aconselhar em momentos difíceis. É para isso que servem os pastores. Os pastores não servem para descer o cacete nas ovelhas somente. Os pastores sempre andavam com cajado. Os pastores de antigamente, os pastores lá do Antigo Testamento, eles andavam com cajado. E ele ia na frente da igreja. Já percebeu que eu gosto da cor verde, né? Eles iam na frente das ovelhas. E indo na frente das ovelhas, eles transmitiam a ideia de que, foi Jesus quem falou, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E conhecendo a voz do seu pastor, as ovelhas seguem. As ovelhas não seguem o mercenário. As ovelhas seguem o pastor. Por quê? Por que as ovelhas seguem? Porque as ovelhas entendem que ali está um pastor. E Jesus disse que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, literalmente. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e o pastor estava dizendo aqui: a minha igreja não vai fechar as portas. A minha igreja ficará de portas abertas. E nós vamos atender o povo. Nós vamos receber o povo. Nós vamos orar pelo povo. Nós vamos compreender a dor do povo. Ok? Nós vamos entender a dor do povo. Pastor é para entender a dor do povo. Pastor é psicólogo. Pastor é conselheiro. Pastor é amigo. E tem outra. Pastor sofre. E muitas vezes não tem aonde recostar a cabeça. Ele precisa de alguém superior a ele, que possa lhe entender. Assim também você, homem, assim também você, mulher, você precisa de alguém que te entenda, você precisa de alguém que te compreenda, você precisa de alguém que te ouça, você precisa de alguém que esteja contigo. Aqui nos comentários eu vou deixar um número de WhatsApp onde você vai poder ligar. E eu tenho um livro onde eu estou escrevendo os nomes, os pedidos de oração de pessoas que talvez ainda não receberam aqueles R$600 do governo. Mas a Bíblia diz, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, na King James, e o Senhor não me faltará. Deus não nos faltará. As pessoas estão tão condicionadas a acreditar que igreja e pastor é para manipular a mente das pessoas. Vai compartilhando esta live, compartilha esta sala de vídeo com outras pessoas. Pastor não é para manipular a mente das pessoas. Pastor é para orientar as pessoas no caminho da verdade. Quando você deixa de caminhar o caminho mau, o caminho do pecado, o caminho da mentira, o caminho da inveja, quando você deixa de caminhar o caminho da prostituição, o caminho do adultério,
aquelas pessoas que eram como você antes, elas começam a murmurar, elas começam a falar mal às vezes de você. Olha o santão, mentia, adulterava, prostituía, agora está lá dando uma de pastor, agora está lá dando uma de homem de Deus. Homem de Deus sim, porque Deus pega o vaso, amassa o barro e faz dele um vaso novo. Deus pode abrir portas para você hoje. Você sabe que uma das interpretações, John Kennedy, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele descobriu, e em uma das suas palavras presidenciais, ele disse que a palavra crise significa oportunidade. Então as crises que nós estamos vivendo agora, o coronavírus, tudo isso é uma oportunidade para você, para eu, para nós refletirmos sobre o amor de Deus sobre nós. Ah, mas por que Deus não para? Por que Deus não para? Porque o governo está na mão do homem. O domínio é de Deus, mas o governo está na mão do homem. O homem é que decide o que vai fazer. O coronavírus foi criado em laboratório, não foi Deus que mandou, não é uma praga de Deus, que Deus mandou. O coronavírus foi criado em laboratório. Aquela gripe H1N1 foi criada em laboratório. A AIDS foi criada em laboratório. Não existia. Como foi que passou a existir? Assim do nada? Não. Porque os homens, eles manipulam as situações. E depois contas de Deus, quer dizer que Deus é culpado? Não. Se tem uma coisa de que Deus é culpado, é de ter enviado o seu filho ao mundo para dar-o como sacrifício vivo pela minha e pela tua vida, Francisco Gomes, Romney Santana, meus amigos que vão chegando nesse grupo, nesta live. As chaves da decodificação bíblica é entender que juízo e justiça são as bases do trono de Deus. Ezequiel viu o trono de Deus. E o trono de Deus tinha rodas. Ezequiel capítulo 1. Então uma roda é juízo, a outra roda é justiça. Mas antes que o juízo e a justiça chega a misericórdia. A misericórdia bendita de Deus. Eu tenho orado por pessoas, e a Bíblia diz: orai sem cessar. A igreja não pode parar de orar. A Bíblia diz: não deixe de congregar, como fazem alguns. A igreja não fica sem congregar. A igreja não para de congregar. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei no meio. Sabe o que Jesus está dizendo? É que templo é um detalhe. Santuário é um detalhe. Esses lugares gastam energia. A energia e gastam a energia do pastor. Eles não são desnecessários, porque eles funcionam como uma clínica espiritual, onde os pastores são os psicólogos, os pregadores, homens e mulheres de Deus, que têm coragem de aplicar a misericórdia e a verdade de Deus sobre a vida das pessoas. Eu gostaria de lhe pedir que você me diga da onde você está me assistindo agora. De que lugar você está me assistindo? Qual lugar da cidade de Altamira você está me assistindo? Coloque aqui nos comentários. Eu já vou encerrar, porque a minha live hoje é muito rápida. E eu quero encerrar com isso aqui. 1 Reis, capítulo 22, versículo 47. Fala que Josafá, ele acabou, ele exterminou, ele botou para fora todos os moços, rapazes escandalosos. Quem eram esses rapazes escandalosos? 1 Reis, capítulo 22, versículo 47, já no finalzinho da Bíblia, deste livro. Também desterrou de dentro da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Quem era Asa? Asa
foi um grande rei sobre Israel. E Asa entendeu que para a misericórdia de Deus chegar, nós precisamos exterminar, acabar com todo o pecado e toda a raiz. Veja que o texto não diz que Josafá matou eles. Como as pessoas dizem, eu já ouvi falar, isso é uma aberração. Eu já ouvi crente falar que pessoa dessa espécie tem que morrer. Quem são os rapazes escandalosos? São os homossexuais. Só que o texto diz aqui que Josafá desterrou, quer dizer, expulsou da terra de Israel. Está aí no versículo 47. Depois você pode parar ou você pode ir lá. 1 Reis 22, 47. Quem são os rapazes escandalosos? Os rapazes escandalosos eram prostitutos cultuais, pessoas que se envolviam sexualmente com o objetivo de prestar culto. O objetivo desses rapazes era prestar culto aos seus deuses, e a forma que eles acharam de se entregar, de fazer o melhor para os seus deuses, era se prostituindo cultualmente. E esta é uma prática até hoje abominável diante dos olhos de Deus. Agora veja que eu estou falando não só da homossexualidade, eu estou falando do pecado como um todo. Esses dias atrás, se não fosse no ano passado, no carnaval, eles fizeram uma representação do diabo vencendo Jesus. Mas é isso que o mal faz mesmo, irmão. É isso que o mal faz mesmo, meu amigo. Ele tenta se colocar superior a Jesus. Ele quer que você entenda, que você aplique para a sua vida. Edson Fernandes, um abraço. Ele quer inculcar na sua mente que ele pode vencer Jesus, mas ele não pode. Sabe por quê? Porque Deus não entra em cana de braço com o diabo. Ele pode fazer a representação que ele quiser, mas ele não pode jamais vencer a Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não é apenas poderoso. O diabo pode até ser poderoso, mas Deus é o Todo-Poderoso. Você acredita que Deus é o Todo-Poderoso? Comenta aqui, eu creio. Vai comentando, eu creio. Ok? Nós estamos agora em uma quarentena por conta do coronavírus. E muitos de nós ficamos suscetíveis, e aqui eu vou lhe falar, porque eu anotei. Nós ficamos suscetíveis a ataques espirituais, a spams espirituais, como por exemplo a pornografia, que vem através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e de sites que você vai abrindo e de repente aparece lá. São gatilhos mentais que o diabo usa para disparar na sua mente, para fazer você cair no pecado, cair na miséria espiritual que você se encontrava no passado. Esse é o desejo do diabo. Em Lucas capítulo 24, capítulo 11, do versículo 24 ao 26, você vai encontrar Jesus dizendo que os demônios, quando deixam o homem, eu vou até abrir aqui, ele vai, anda por lugares secos, e aí quando ele volta, encontra a casa adornada, e ele traz outros piores do que ele. 7. Vou ler aqui. Lucas 11, 24, 25 e 26. É contra isso que os pastores lutam. É contra demônios. Não é contra questões psicológicas. Sim, eu acredito que existem questões patológicas em que só um psicólogo pode resolver. Eu sei, acredito que tem pessoas que é necessário passar pelo psiquiatra, por terapia. Ok? Mas olha o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 24 a 25. Eu estou lhe trazendo só a Bíblia. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu não estou falando de nome de pastor aqui. Pode prestar atenção que eu estou falando da Bíblia. Olha o que Jesus disse. Quando o espírito imundo tem saído do homem, quando este homem é liberto, anda por lugares secos, buscando repouso,
E não achando diz, tornarei para minha casa. Olha a ideia que o diabo tem. Olha a ideia que os demônios têm. Olha a ideia que o pecado tem. Que você é a casa. Voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Você já pensou em todo o lixo que você já conseguiu tirar da sua vida? Todo o lixo. Você já pensou? Já pensou em todo o lixo que já saiu da sua vida? E de repente isso voltar para você? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado desse homem ou mulher é pior do que o primeiro. Deus deseja manter o teu estado mental. Você se lembra? Em Marcos capítulo 5. Em Marcos capítulo 5, a Bíblia aqui está chegando, é revelação. Em Marcos capítulo 5, Jesus topa com um endemoniado em Gadara. O texto lá, a epígrafe, o texto em cima diz assim, um endemoniado gadareno. E você vai encontrar lá que Jesus encontrou com este homem. E o texto diz que nenhuma corrente poderia segurar este homem. O texto diz que os grilhões eram quebrados por este homem. O texto diz que esse homem vivia nas cavernas, vivia nos túmulos, talvez se alimentando de restos mortais. Não sei. De pessoas ali enterradas. Mas uma coisa é certa. Este homem teve um encontro com Jesus. Este homem teve o melhor de todos os encontros da sua vida. Ele se encontrou com quem podia resolver o problema dele. Você sabe por que você vai no CRAS? Você vai no psicólogo? Você vai no médico? Você sabe por que você faz isso? Porque você quer que as pessoas te entendam. Você quer que as pessoas te compreendam a tua dor. Você quer isso. Você quer ser compreendido, compreendida. Às vezes a tua dificuldade é de fé. É por falta de fé. E o diabo acha nisso uma brecha, onde ele pode passar. E quando ele passa, o teu último estado é pior do que o primeiro. Entende? E você começa a sentir um desejo incontrolável por bebidas, por drogas, por pornografia. Você sente uma raiva incontrolável. Você quer controlar a sua raiva, mas não consegue. Você é impaciente. Muitas das vezes você é impaciente. Tem um estresse que é inexplicável. Não muda. Ou às vezes você está desgostoso. Muitas pessoas se matam por conta só dessas coisinhas aqui que eu falei. 7 coisas. Desejo por bebida, por drogas, pornografia, raiva incontrolável, impaciência, estresse ou desgosto. E os psicólogos dizem, eu anotei isso aqui, que as pessoas ficarem em casa, confinadas e isoladas, podem ser geradores de síndromes como do pânico e também como os problemas psicológicos como o toque. As pessoas se sentirão sem ar, literalmente sufocadas. Mas eles alertam que ao ficar em casa as portas devem ser abertas, as janelas também devem ventilar o ambiente. Escute isso. Em Atos capítulo 2, as janelas estavam abertas. Que coisa maravilhosa. As pressões eram grandes, mas as janelas estavam abertas, estavam ventilando. Aquela igreja iniciante recebeu um sopro do Espírito Santo. Clenemilson Moreira, compartilha. Diácono Josimar, compartilha esta live. Mas aquela igreja que recebeu o sopro do Espírito Santo, elas foram tão cheias que elas receberam 2 coisas naquele dia. Quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo amedrontado, sobre aquele povo que vivia o ápice de ser preso, porque seguiam um mestre que era marginal. O que é um mestre marginal? Não é um mestre bandido. É um mestre que não tinha um registro como professor das sinagogas. Era um mestre marginal porque ele ensinava na maioria das vezes fora do templo.
Você pode ver que você vai encontrar Jesus ensinando à beira da praia, no monte, dentro de uma casa, em algum lugar. Em um dos momentos que Jesus está ensinando dentro da casa, tiraram os telhados, desceram um paralítico e o paralítico foi curado. Mas o que me chama a atenção aqui em Atos capítulo 2 é que o Espírito Santo se manifestou como vento e como fogo. Vento fala da sua manifestação refrigeradora e fogo fala de vida. Todos nós falamos, fulano perdeu o fôlego de vida. Fôlego de vida é uma palavra que quer dizer fogo. Quando você toca em você, seus órgãos estão em movimento. Seu coração está batendo. Seus órgãos estão se movimentando constantemente. Nada em você fica parado. Nada em você. O apóstolo Fernando, meu amigo, quando você toca em você, você percebe que nada em você fica parado. Nem quando você dorme, nada fica parado. Absolutamente nada. É um negócio, você é tão divino, é tão de Deus, que nada em você fica parado. Absolutamente nada. Eu estou encerrando a live agora para dizer para você que está agora me ouvindo, que você não pode ficar parado, que você não pode se deixar ser vencido. Esta live ficará gravada. Eu descodifiquei alguns textos aqui da Bíblia e 5 pontos que você precisa entender, que eu gostaria muito que você compreendesse. Nosso tempo já foi, mas depois de amanhã, no sábado, eu vou trazer outra live. E domingo, nós temos o Domingo do Azeite. Eu queria convidá-lo para estar comigo no Domingo do Azeite. É muito forte. Se você quiser aprender como trabalhar em casa, você pode acessar um site que eu deixei aqui. Chama-se Igreja Online Viva. Você acessa este link e você vai descer, arrastar para baixo com seu mouse ou no seu celular, e você vai ver ali 3 cursos. O primeiro curso que eu deixei ali disponível, que você pode se inscrever, é o curso Como Trabalhar em Casa, o Home Office. O segundo curso é o Negócio Online, a Fórmula Negócio Online, do Alex Varga. E você se inscrevendo nesse curso, você vai estar me ajudando. Você vai estar ajudando a minha página, vai estar ajudando o meu canal. Porque eu aprendi uma coisa: não existe almoço grátis. Você nunca receberá nada de graça. Deus enviou o seu Filho e entregou na cruz, de graça, mas teve um preço: sangue derramado na cruz. Ok? A salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela custou para Jesus e custa para nós também. Para Jesus custou sangue, custou a decisão de permanecer no caminho do Calvário. Para nós, custa santidade, estar separado, estar na presença de Deus, servir a Deus em qualquer circunstância. Para nós, significa abrir mão dos nossos direitos, como Jesus disse: Senhor, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Abrir mão da nossa própria vontade, do nosso querer. Esta tarde é para abençoar a sua vida. Essa tarde é para você ser abençoado. Essa tarde é para as portas se abrirem para você. Outro curso que tem lá é direcionado aos pregadores, aos pastores que querem melhorar sua pregação. É o pregador vocacionado. Você pode escolher qualquer um ali. E você vai me abençoar à medida que você compra esses cursos. Eu me afiliei neles, porque eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas devem ser recíprocas. À medida que você me abençoa comprando esses cursos, que não são meus, não é eu que dou esses cursos, eu ainda vou preparar ainda um curso. Estou organizando um curso com 24 lições, muito forte, e bônus, e no meio vai vir um curso teológico. Eu estou organizando isso, eu estou pensando, tendo ideias, porque Deus nos deu uma mente pensante. Tudo isso para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esta vida. Eu oro por este irmão
por esta irmã que está me assistindo, que me deu alguns minutos do seu tempo, que compartilhou esta live, que está no meu canal no YouTube. Deus, em nome de Jesus, abençoa, libera sobre eles a tua graça, em nome de Jesus. No nosso próximo encontro, pedimos que a tua graça e a tua unção esteja sobre nós no sábado, das 15 ou 15h30, já vou iniciar. Eu já quero desde já te pedir que o Senhor esteja conosco e que o Senhor abençoe esta vida. Receba nesta tarde, receba nesta hora a sua bênção sobre a sua casa e sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe.